pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Seleção Geekcast, o podcast do canal Seleção Geek. E hoje não tem como ser diferente, vamos falar sobre o Oscar de 2026, né? A ideia vai ser comentar tudo o que aconteceu na premiação, quem dominou a noite, quais resultados fizeram sentido, quais decisões levantam aí debate e o que essa edição do Oscar diz sobre o momento atual do nosso cinema, né? A gente vai falar do grande vencedor da noite, que é Uma Batalha Após a Outra, que levou 6 estatuetas, incluindo a de melhor filme. Vamos discutir também sobre Pecadores, que chegou aí com recorde de indicações, 16 no total, mas terminou aí com 4 prêmios. E claro, vamos comentar categoria por categoria, das técnicas até os prêmios principais, viu? E olha, o vídeo vai ser longo, tem muito detalhe aqui que a gente vai discutir, então pega seu café quentinho, bota seu fone de ouvido, aumenta o volume e bora pro episódio. Vamos começar pelo panorama geral, né? O panorama do Oscar de 2026. Olhando apenas para números, né? Os prêmios parecem bem distribuídos, mas quando você analisa com mais calma, você percebe que a disputa ficou concentrada basicamente ali em 2 filmes. Ficou bem polarizado, né? De um lado, Pecadores, com 16 indicações, algo completamente fora da curva ali, e do outro, Uma Batalha Após a Outra, com 13 indicações, que também é um número gigantesco, né? No fim das contas, essa disputa ficou assim: 6 Oscars para Uma Batalha Após a Outra e 4 Oscars para Pecadores. Muita gente pode bater o olho para esses números e dizer que Pecadores é o grande perdedor da noite, mas eu não acho que seja bem assim, não. O prêmio de roteiro para o Ryan Coogler, por exemplo, gente, isso é muito importante, né? Fora a vitória do Michael B. Jordan, que mostra aí que esse ator tá crescendo muito aí na carreira, que tá se destacando bastante em Hollywood, teve prêmio de fotografia que eu não esperava, teve trilha sonora, então essas vitórias ajudam a transformar Pecadores em um clássico moderno, mesmo não sendo o maior vencedor da noite, né? É ainda assim um filme muito importante. O segundo grupo da premiação, logo atrás dessa disputa principal, estavam 3 filmes que eu considero bem fortes, que é Frankenstein com 9 indicações, Valor Sentimental com 9 indicações também, e Hamnet com 8 indicações, né? Pra mim, Hamnet tinha que ter ganhado tudo. Eu amo. Entre eles, quem se saiu melhor foi Frankenstein, que levou 3 prêmios técnicos, né? E não foi nenhuma surpresa, gente. O filme venceu justamente nas categorias visuais, né? Que é design de produção, figurino e maquiagem e penteado, né? São categorias que fazem total sentido para um filme dirigido por Guillermo del Toro, que sempre teve um domínio muito forte na estética visual de seus projetos, né? Em design de produção, o filme construiu cenários gigantescos, teve laboratório, teve ateliê, teve mansão, navio e além de adaptar locações ali reais também. Em figurino, venceu aí a sua primeira indicação ao Oscar, que é a Kate Hawley, né, que já trabalha com o Del Toro já faz um tempinho, e em maquiagem e penteado, o destaque foi o trabalho com próteses, algo que sempre chama muita atenção da academia, né? O Jacob Elordi passou centenas de horas sendo maquiado, e esse tipo de transformação costuma pesar muito nessa categoria. Aliás, o making off do Frankenstein, gente, é maravilhoso, assistam, eu gosto mais do making off do que do próprio filme, pra falar a verdade, viu? Então o resultado final foi 3 Oscars para Frankenstein, e já era esperado, eu já tinha apostado isso no meu bolão, eu acertei, ainda bem, hein? Agora vamos para a fotografia, e aqui a gente teve um momento histórico. Alton Arcpaw venceu por Pecadores, a primeira mulher negra indicada e vencedora nessa categoria, gente. E o trabalho do filme realmente impressiona bastante. Pecadores utiliza muitos planos sequência e foi filmado em película para IMAX, algo que dá uma dimensão visual muito forte para o filme, viu? Era uma categoria muito disputada e os 3 principais concorrentes eram Pecadores, Uma Batalha Após a Outra e Sonhos de Trem. A minha torcida era pro Adolfo Veloso, mas não deu. A minha aposta foi em Uma Batalha Após a Outra, que ganhou o sindicato dessa categoria, mas no fim das contas deu Pecadores, quebrando um paradigma importante dentro da categoria. Então Pecadores fez história mais uma vez.
Melhor montagem foi para Uma Batalha Após a Outra, e isso também faz total sentido na minha cabeça, né? É um filme extremamente frenético, cheio de acontecimentos e mudanças de ritmo. A montagem é justamente o que mantém o filme funcionando mesmo em meio a todo aquele caos narrativo. Foi a primeira indicação e primeira vitória do montador Andy Jurgensen. E olha, mereceu, viu? Não era a minha montagem favorita, mas a minha aposta foi em Uma Batalha Após a Outra. Eu gostei muito da montagem de valor sentimental e de Marty Supreme também, mas Uma Batalha Após a Outra aí era uma aposta muito garantida, fez total sentido essa vitória. Agora vamos falar de uma categoria que era óbvio quem ia vencer, que é efeitos visuais, né? Não tinha discussão, gente. Avatar Fogo e Cinzas venceu esse prêmio, e quando falamos de tecnologia no cinema hoje, o trabalho da equipe de James Cameron continua em um nível muito acima da concorrência. É a única coisa, pra mim, que presta em Avatar, gente. Então tinha que ganhar mesmo. E melhor som, né? O Oscar de melhor som foi pra Fórmula 1, que também já era esperado, né? Que é um trabalho impressionante de mixagem e edição sonora ali, né? O filme cria uma experiência quase física dentro das corridas, e é aquele tipo de som que faz você sentir que está dentro do carro de corrida. Então, merecido, era um prêmio óbvio, então não tem muito o que discutir, né? Agora, trilha sonora, gente. Ludwig Göransson venceu por Pecadores e é o terceiro Oscar da carreira desse moleque, gente. Ele é fantástico. A trilha sonora mistura sintetizadores com elementos tradicionais e funciona quase como o motor emocional do filme. Era óbvio que ele ia ganhar, e eu acho que ele é o novo Hans Zimmer aí da geração. E o cara é fera. Terceiro Oscar, ele é super jovem ainda, gente. Maravilhoso. Outra categoria também que não teve muita surpresa, né? Na verdade, não teve surpresa nenhuma, que é canção original. A vencedora foi Golden, do filme Guerreiras do K-pop. A música virou um fenômeno pop e a campanha da Netflix foi muito forte. I Lie to You é uma excelente música, mas a minha torcida era pra Golden mesmo. Não sei, eu gostei mais da música. A cena do filme Pecadores, do I Lie to You, aí sim, se for avaliar a cena, talvez seja a melhor cena do ano, da década, talvez, da história do cinema, né? Então, aí é diferente. Mas só a música pra pegar pra ouvir, eu gostei mais de Golden mesmo, tinha que ganhar. Vamos para a melhor animação, que também não tinha suspense nenhum, né? Guerreiras do K-pop venceu de melhor animação, foi um verdadeiro fenômeno cultural da temporada, e o filme mistura estética de K-pop com mitologia e números musicais muito inventivos, né? Ano fraquíssimo para animação. Guerreiras do K-pop não era o meu preferido, aliás, eu nem achei tudo isso, pra falar a verdade. As músicas são muito legais, mas que ano fraco para animação, né? Agora, a categoria de documentário. Eu errei minha aposta, viu? O Oscar foi para Mr. Nobody Against Putin. A minha aposta foi para Vizinha Perfeita e acabou perdendo. Esse é um documentário fortemente político que discute o culto à personalidade de Vladimir Putin, né? E esse tipo de documentário engajado aí tem sido cada vez mais premiado pela academia nos últimos anos. Então, eu apostei aí na Vizinha Perfeita, eu gostei mais de A Vizinha Perfeita, mas acabou dando um documentário mais político aí, faz sentido também essa premiação, né? Agora, a categoria de curtas, né? Todas as categorias de curtas, e nessas categorias a gente tem alguns resultados que quebraram os bolões, viu? Melhor curta animado ganhou A Garota que Chorava Pérolas. Eu apostei em Borboleta, mas também é um curta belíssimo, viu? Curta documentário Quartos Vazios, não tinha como perder, é sensacional, eu chorei, eu achei muito triste, mas é um curta documentário fantástico, assistam, tá na Netflix. Quartos Vazios, vale muito a pena. E curta live action, que aconteceu algo raríssimo, gente. Teve um empate entre os cantores, que era a minha aposta, e duas pessoas trocando saliva. Gente, isso é fantástico, né? Empates no Oscar não são comuns, na verdade são incomuns, extremamente incomuns. É algo raríssimo e eu achei muito divertido. Quem apostou aí em empate, nossa, levou uma grana no bolão, hein? E
E vamos entrar aí nas categorias de atuação, gente. E antes de entrar prêmio por prêmio de atuação, vale destacar um dado que eu acho muito interessante dessa edição do Oscar, viu? Pela primeira vez na história da premiação, 4 indicados nas categorias de atuação estavam em filmes falados em língua não inglesa. E entre eles, claro, estava o Wagner Moura pelo Agente Secreto, e também tivemos o trio norueguês, né, de valor sentimental, que é a Renate Reinsve, a Inga Ibsdóttir Liljas e o Stellan Skarsgård. E isso mostra uma mudança importante no perfil da academia, né? Cada vez mais o Oscar está olhando para produções internacionais, também nas categorias de atuação, que é algo que durante décadas foi extremamente raro, gente. No fim das contas, nenhum desses atores acabou vencendo, o Oscar voltou para performances em inglês mesmo, o que ainda mostra que existe uma barreira difícil de ultrapassar nessas categorias, mas o simples fato de essas performances estarem sendo indicadas já mostra uma transformação interessantíssima no perfil da premiação, é muito importante mesmo. E em atriz coadjuvante, a gente teve uma das histórias mais emocionantes da noite, gente. A vencedora foi a Amy Madigan por A Hora do Mal e eu fiquei muito feliz, era a minha torcida, gente. O interessante é que ela venceu 4 décadas depois da primeira indicação ao Oscar. E esse tipo de narrativa costuma pesar muito nas votações da academia, viu? A ideia de reconhecer uma atriz veterana que construiu uma carreira longa e respeitada. Mas não foi só uma vitória por trajetória. A atuação dela no filme também é extremamente marcante. A Hora do Mal é um terror. E historicamente, o Oscar raramente premia performances desse gênero, gente. Então essa vitória acaba quebrando um tabu enorme, né? E foi muito bonito ver a reação dela no palco, claramente emocionadíssima com o reconhecimento que ela teve. A minha aposta foi na Wumi Mosako, mas a minha torcida era pra Amy Madigan, gente, mereceu muito. Já ator coadjuvante, o prêmio ficou para o Champagne por Uma Batalha Após a Outra, que já era esperado também, né? Essa foi a 6ª indicação da carreira dele e a 3ª vitória no Oscar. E curiosamente, foi a primeira vez que ele venceu na categoria de ator coadjuvante, já que as vitórias anteriores foram como ator principal. E no filme, ele interpreta um personagem central dentro da trama política e conspiratória da história, né? Equilibrando bem momentos de ironia, tensão e brutalidade. Durante a temporada, houve uma certa divisão de votos entre os concorrentes fortes, né? Como Benício Del Toro, que chegou a aparecer bem em alguns prêmios da crítica, mas quando chegaram os grandes prêmios da indústria, ficou claro que o Champagne era o nome mais forte da categoria, né? Teve uma fase que até o Stellan Skarsgård era considerado um dos favoritos, mas acabou perdendo força aí. Então esse prêmio foi para o óbvio, foi para o seguro, que é o Champagne. Agora a categoria de melhor ator, né? A categoria de melhor ator era provavelmente a disputa mais aberta da noite. E quem acabou levando o prêmio foi o Michael B. Jordan por Pecadores, né? A campanha dele foi crescendo muito ao longo da temporada. No começo da corrida, a impressão era que a disputa ficaria entre outros nomes, como Timothée Chalamet ou Leonardo DiCaprio até, né? Mas conforme foram chegando os prêmios da indústria, especialmente os sindicatos, que é o Actor Awards, o Michael B. Jordan foi se consolidando ali como candidato cada vez mais forte. Ele chegou nesse prêmio como grande favorito, né? E também pesa muito o fato de Pecadores ter sido um filme extremamente abraçado pela academia. Isso sempre ajuda nas categorias de atuação, né? No filme, ele interpreta 2 irmãos gêmeos, o que já traz um desafio técnico enorme para essa performance, mas além da complexidade técnica, o trabalho dele também tem muita presença dramática, gente, equilibrando intensidade emocional com momentos mais contidos. Outro fator importante é que a própria trajetória do Michael B. Jordan acabou dando certo, né? Ele construiu uma carreira muito consistente. Começou na televisão, passou por filmes independentes, trabalhou em blockbusters, trabalhou com diretores importantes e foi ganhando respeito dentro da indústria, né? Ele é um ator muito talentoso mesmo, então a vitória dele acaba funcionando também como uma consagração de carreira
dentro da indústria ali, né? Claro que para o público brasileiro, né? E para mim, ficou aquela torcida, né, pelo Wagner Moura, que teve uma boa campanha, uma campanha muito bonita ao longo da temporada. Mas considerando o cenário geral da corrida, a vitória do Michael B. Jordan não chega a ser surpresa nenhuma. Talvez pro Timothée Chalamet, que começou lá como um dos favoritos, e a campanha dele estragou tudo. Então eu acho que nem sempre o Oscar premia o melhor. Na minha opinião, o Timothée Chalamet teve uma atuação muito melhor do que a do Michael B. Jordan. Mas não premia, né? O que premia é a campanha, e a campanha do Michael B. Jordan foi superior, deu muito certo ali. Infelizmente não deu pro Wagner Moura, mas o Timothée Chalamet que saiu mais frustrado desse ano, viu? Já a disputa de melhor atriz, nossa, não teve dúvidas, né? Quem venceu foi a Jessie Buckley por Hamnet, gente. E aqui tivemos um caso de domínio quase absoluto durante essa temporada de premiações. A performance da Jessie Buckley foi sendo reconhecida praticamente em todos os prêmios importantes da corrida, gente, criando um consenso muito forte em torno da atuação dela. No filme, ela interpreta a Agnes, esposa de William Shakespeare, e o centro emocional da história gira justamente em torno da perda do filho do casal. É uma atuação extremamente intensa, que trabalha muito com silêncio, expressão corporal e emoção ali, né? As cenas de luto são devastadoras, especialmente uma sequência na floresta que virou uma das cenas mais comentadas do filme. É o tipo de performance que não depende apenas de grandes discursos ou momentos dramáticos tradicionais. Muito do impacto vem da forma como a atriz constrói a dor da personagem ao longo do filme. Gente, é impecável. Eu amei Hamnet, né? Pra mim, tinha que ter ganhado de melhor filme. É maravilhoso. E por isso, acabou sendo um Oscar considerado bastante merecido ali e previsível, hein? Jessie Buckley, maravilhosa. E o Oscar de filme internacional foi para Valor Sentimental, representando a Noruega. Esse resultado é histórico porque marca o primeiro Oscar da Noruega nessa categoria, né? E o diretor Joaquin Trier já havia sido indicado anteriormente por A Pior Pessoa do Mundo, filmaço também, mas naquela ocasião acabou perdendo. Agora ele volta com um filme que discute relações familiares dentro de um ambiente artístico e que teve uma campanha muito forte dentro da indústria. Outro fator que costuma acontecer no Oscar também, e se repetiu aqui, é que quando o filme internacional recebe muitas indicações em outras categorias, muitas vezes ele acaba sendo premiado ao menos como filme internacional, como se fosse um prêmio de consolação, né? E foi exatamente o que aconteceu com Valor Sentimental, gente. Eu ainda acho que o Agente Secreto estava entrando com mais força ali. Eu tinha muita esperança de que o Agente Secreto ia ganhar. Eu gosto muito dos dois filmes, então não chega nem perto de perder para um Emília Pérez, por exemplo. Eu acho que a disputa foi muito forte mesmo. Eu gosto muito de Valor Sentimental. E querendo ou não querendo, pode até ser um filme mais a cara de Hollywood, a cara do Oscar, né? Mas é um Oscar merecido também. O Agente Secreto é um filmaço. Mas perder para Valor Sentimental não é nem um pouco frustrante, gente. Eu acho que os dois filmes se destacam muito e os dois filmes mereciam muito, né? Então dessa vez foi o ano do Joaquin Trier, né? Mas é um filmaço, assistam, porque vale a pena também, viu? O prêmio de melhor roteiro original foi para o Ryan Coogler por Pecadores. E essa vitória, gente, tem um peso enorme por vários motivos. Primeiro, porque filmes de terror raramente vencem nessa categoria, raramente vencem Oscar, né? E segundo, porque o roteiro do filme consegue misturar terror, identidade cultural e comentário social de uma maneira muito original. Ryan Coogler escreveu o roteiro em um período relativamente curto, mas criou uma narrativa extremamente complexa que trabalha memória, identidade e racismo histórico dentro de um formato de gênero. E além disso, gente, essa vitória também tem um significado simbólico importante. Ele se torna apenas o segundo roteirista negro da história a vencer essa categoria depois de Jordan Peele por Corra. E olha, é um baita roteiro, não tinha como perder também, viu? E já em roteiro adaptado, o prêmio foi para o Paul Thomas Anderson também por Uma Batalha Após a Outra, que era outro prêmio que era óbvio quem ia ganhar.
Esse foi um momento muito simbólico da cerimônia. Paul Thomas Anderson é considerado há décadas um dos maiores diretores da sua geração, gente, mas curiosamente nunca tinha vencido um Oscar. Ele já havia sido indicado várias e várias vezes por filmes excelentes como Sangue Negro, Magnolia, O Mestre, Trama Fantasma, gente, Bug Nights, tem Vício Inerente, são filmes maravilhosos e agora finalmente conquistou sua primeira estatueta. Eu sou mega fã do Paul Thomas Anderson, gente. E faz muito sentido que tenha sido justamente por roteiro, porque a forma como ele adaptou o material original e construiu a narrativa política do filme foi um dos grandes elementos mais elogiados da obra. Ele fez um trabalho impecável. E na categoria de melhor direção, também ele levou, né? Paul Thomas Anderson, e aqui o Oscar acaba funcionando como uma consagração tardia para esse diretor. Ele já era considerado como um dos grandes cineastas contemporâneos, mas faltava justamente esse reconhecimento da academia. Uma Batalha Após a Outra é um filme extremamente ambicioso em escala narrativa e visual, né? E a direção dele organiza todos esses elementos com muita segurança, gente, muita segurança mesmo, mais do que merecido. Eu não acho que seja o melhor filme dele, longe disso. Sangue Negro é muito melhor, Magnolia é muito melhor, Bug Nights é muito melhor, mas eu acho que ele mereceu muito esse prêmio esse ano. O filme é muito bom, Uma Batalha Após a Outra, eu gostei muito, é um dos meus favoritos do ano, e olha, é um filmaço, não tem como, né? De melhor filme, finalmente, né? A gente chega ao prêmio principal da noite. O Oscar de melhor filme ficou com Uma Batalha Após a Outra. O filme chegou à cerimônia como o grande favorito depois de vencer o Sindicato dos Produtores, de vencer o BAFTA, 2 prêmios que costumam antecipar aí o resultado do Oscar. Era o grande favorito, né? E além disso, a vitória em categorias importantes como direção, roteiro adaptado, montagem, já indicava que o filme estava muito forte na votação preferencial da academia. Era muito difícil dar outro resultado. Resumindo aí, confirmou o favoritismo e se tornou o grande vencedor do Oscar de 2026, gente. Não dá pra negar, é um baita filme mesmo. Tem muita gente que não gostou, tem muita gente que não estava torcendo pra esse filme, mas eu acho meio doideira não reconhecer que seja um filme extremamente bem feito. É um filmaço que me prendeu do começo ao fim. Assistir esse filme no cinema foi muito divertido. É cinema, gente. Uma Batalha Após a Outra ganhou o Oscar de melhor filme e pra mim não tem discussão. É merecido e era o grande favorito. Apesar disso tudo, foi um ano muito forte para o cinema, gente. Teve muito filme bom esse ano, né? Olha a lista de filmes dessa temporada. Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, gente, Hamnet, eu reforço que é lindo, maravilhoso. Tivemos também Valor Sentimental, filmaço, O Agente Secreto, maravilhoso, representando muito bem aí o Brasilzão no Oscar. Tivemos Sonhos de Trem, que é um filme lindo, eu acho meio chatinho, mas com a fotografia maravilhosa do Adolfo Veloso. Tem muito cinema interessante aí. Eu adorei Bugônia também, que apareceu em algumas categorias. Frankenstein é um filme interessante, não é um dos melhores pra mim, mas eu acho um filme interessante. Teve muito filme bom de verdade, gente. E eu sempre gosto de pensar, né? O Oscar não serve apenas para premiar os vencedores. Ele também serve para indicar bons filmes para quem quer descobrir coisas novas, né? Por isso que fica a dica, não assistam só os vencedores, assistam os indicados, porque tem muitos indicados que são muito bons e que valem a pena serem assistidos, né? E agora eu quero saber de você, o que você achou do Oscar de 2026? Comenta aqui embaixo o que você achou da lista dos vencedores, quem foi esnobado, quem merecia mais, quem merecia menos. E lembra aí de conferir os outros vídeos aqui do canal, lá do canal Seleção Geek, que eu posto toda semana sobre cinema. E é sempre importante você dar uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Aproveita, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo, ó, porque tá vindo coisa boa aí, hein? Acabou a temporada de premiações, essa temporada se encerrou agora com o Oscar de 2026, vai vir uma próxima temporada, espero que com filmes maravilhosos igual foi essa, e eu tô muito empolgada, viu? Muito obrigada por ficar comigo até o final, esse foi mais
mais um episódio do Seleção Geekcast. Eu sou a Raquel e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!